Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral. O assunto da aula de hoje são os probióticos e prebióticos. Esse assunto será intimamente correlacionado com o assunto da aula passada, que foi a microbiota. Então, durante a aula de microbiota, em várias oportunidades, nós falamos de probióticos e prebióticos. E esses assuntos serão estudados em detalhes na aula de hoje. Quando você olha a produção de alimentos, se você fizer uma contextualização histórica, você vai ver que existem alguns marcos importantes nessa história dos alimentos industrializados. Nos anos 50, 60, a indústria foi marcada pela introdução de novos aditivos do tipo conservantes, estabilizantes, espessantes, corantes, que faziam o quê? Davam uma melhor aparência aos produtos industrializados e também conferiam um prazo de validade, ou seja, um tempo de prateleira maior desses produtos. Já nos anos 70 e 80, a indústria teve como foco alimentos saudáveis, ou seja, foram introduzidos as linhas Light e Diet de inúmeros alimentos. Depois desses alimentos saudáveis, foram introduzidos, então, os alimentos funcionais, ou seja, alimentos que, além de nutrir, estavam relacionados com a redução do risco de doenças e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que consumiam esses alimentos funcionais. Dentro dos alimentos funcionais estão os probióticos, os prebióticos e os simbióticos, que nós vamos estudar hoje. Esses alimentos, probióticos, prebióticos e simbióticos, eles estão relacionados com a promoção da saúde, ou seja, você reduz o risco da doença e melhora a qualidade de vida, consequentemente, isso se chama promoção da saúde. É um termo-chave. Você não deve correlacionar probióticos, prebióticos e simbióticos com cura de doenças, com a profilaxia de doenças. Esses alimentos, eles estão relacionados sempre a um termo-chave que é promoção da saúde. Bom, o que são os probióticos? Probióticos são geralmente bactérias vivas que são administradas em quantidades adequadas e continuamente. E esse consumo dessas quantidades adequadas e contínuas dos probióticos trazem benefícios à saúde do hospedeiro, ou seja, trazem promoção da saúde. Como é que isso tudo começou? Isso começou há muito tempo atrás, no Japão, em 1938, com o lançamento do Yakult, uma linha de produtos que permanece até hoje, que foi desenvolvida por um médico que fazia medicina preventiva, ou seja, ele, quando criou esse produto, ele objetivava a promoção da saúde dos indivíduos, ou seja, ele queria uma melhor qualidade de vida dos indivíduos, porque, como esse alimento reduzia o risco de doenças, os indivíduos viviam mais, tinham uma maior longevidade. Isso foi alcançado no Japão, não só por esse produto, mas também por outras características do consumo de alimentos desses orientais. E o Japão, hoje em dia, é o país que tem a maior população centenária do mundo. Então, esse alimento, o Yakult, ele foi introduzido com essa característica de medicina preventiva, conferir promoção da saúde,
ter longevidade. Essas ideias foram praticamente recolocadas em 1987 nesse produto, o Activia. O Activia foi desenvolvido por uma empresa, da Danone, e ela tem objetivos muito semelhantes ao do Yakult. Com o sucesso dessa linha de produtos da Activia, surgiram então os laticínios feitos com micro-organismos probióticos, ou seja, nesses alimentos, nesses queijos que estão aí apresentados, em vez de você utilizar uma cultura fermentadora típica, você utiliza uma cultura fermentadora que tenha características probióticas. Então, é o mesmo princípio de fermentação do leite, do Yakult ou desse Activia. E os probióticos também passaram a ser comercializados em cápsulas, em embalagens desse tipo, que eram comercializadas em farmácias. Isso causou um dano muito grande à imagem dos probióticos. Por quê? Como eu já falei, você não deve relacionar esses produtos à cura ou profilaxia de doenças. Você tem que correlacionar probióticos com a promoção da saúde. Mas o consumidor, ao olhar esse tipo de apresentação aqui, que é comercializado em farmácias, ele tem a ideia que os probióticos são medicamentos, e não são. Os probióticos não podem estar correlacionados com a cura de doenças ou com a profilaxia de doenças. Você só pode correlacionar os probióticos com a promoção da saúde. Como os consumidores começaram a ter essa imagem aqui que os probióticos eram medicamentos, por essa forma de apresentação, existiu um grande dano à imagem, porque eles não entendiam, o consumidor não entendia que ele deveria fazer uso contínuo desse produto para ter um benefício a longo prazo. Então, os consumidores achavam que consumindo uma cápsula já iam ter benefício da saúde, e não é esse, o objetivo dos probióticos. Quando você consome um probiótico, você tem que consumir grandes quantidades. Por quê? Porque esses micro-organismos, eles vão ser afetados por todos os mecanismos de defesa do trato digestório, que nós já vimos em aula anterior e que são muitos. Então, quando você ingere os probióticos, muitos serão eliminados pelos mecanismos de defesa do trato digestório. Por exemplo, se você considerar probióticos do gênero Bifidobacterium, você vai ver que a taxa de sobrevivência é só de 25%. Então, se você ingerir 1 bilhão de bactérias probióticas, somente 25% dessas bactérias resistirão aos mecanismos de defesa do trato digestório. Então, por isso que você tem que fazer a ingestão de grandes quantidades das bactérias probióticas. Além disso, você tem que fazer o uso contínuo desses probióticos. Por quê? Esses probióticos que resistem aos mecanismos de defesa do trato digestório, eles vão colonizar o trato digestório. Só que essa colonização não é uma colonização permanente, ou seja, eles vão ficar transitoriamente colonizando o trato digestório. Para você ter uma ideia, os lactobacilos probióticos, eles só persistem no trato digestório por cerca de 7 dias. Então, por mais que você tente fazer probióticos
que se aproximem dos probióticos endógenos, esses probióticos exógenos, eles têm um tempo de colonização relativamente pequeno do trato digestório. Bom, quando você vai caracterizar um probiótico, você tem que atender a uma série de requisitos. Um requisito básico é que eles não sejam patogênicos, ou seja, a espécie que você escolhe para utilizar como probiótica, ela não pode ser relacionada à doença. Então, você, quando faz um levantamento bibliográfico sobre aquela espécie bacteriana, você não pode encontrar sua relação como causadora de doenças. Ela tem que ser segura do ponto de vista da capacidade de produzir doenças, ou seja, ela tem que ser saprófita, ela não pode ser patogênica. Uma outra característica que nós acabamos de falar é que elas devem resistir aos mecanismos do trato digestório. Apesar de você tentar selecionar as amostras mais capazes, isso é bastante difícil, porque os mecanismos de defesa do trato digestório são extremamente eficazes. Consequentemente, você tenta superar essa deficiência fazendo a administração de grandes doses de probióticos. Os principais probióticos pertencem a dois gêneros, aos gêneros Lactobacillus e ao gênero Bifidobacterium. Por que essa escolha? Porque os nossos probióticos endógenos são dessas espécies. Então, quando você vai desenvolver um probiótico exógeno, logicamente você escolhe bactérias pertencentes a esses gêneros, Lactobacillus e Bifidobacterium. Uma característica que você tem que estar atento é essa denominação após o nome da espécie, que seria a denominação de linhagem dessa espécie bacteriana. Ou seja, quando você fala Lactobacillus ramosus GG, você está falando de uma linhagem específica dessa espécie bacteriana. Essa linhagem GG, ela teve as suas características probióticas já estudadas e estabelecidas. Então, sempre que você observar essa denominação de linhagem, você sabe que essa amostra, essa linhagem bacteriana, já foi estudada e teve suas características probióticas definidas. O Yakult, por exemplo, que nós citamos no slide anterior, ele é produzido com Lactobacillus casei da linhagem Shirota. Então, não é qualquer Lactobacillus casei que você pode utilizar para produzir um leite fermentado e chamá-lo de probiótico. No caso do Yakult, você tem que utilizar o Lactobacillus casei Shirota e, consequentemente, o produto produzido, o Yakult, ele pode ser chamado de probiótico. O Activia, aquele produto desenvolvido depois, décadas depois, do desenvolvimento do Yakult, ele utiliza como micro-organismo probiótico o Bifidobacterium animalis, DN 173010, ou seja, é uma linhagem específica desenvolvida pelo fabricante que tem características probióticas e que permite você caracterizar o produto Activia como um produto probiótico. Se observa que, junto com esse Bifidobacterium animalis, no produto existe Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que são bactérias que estão no produto não com uma finalidade probiótica, mas sim como micro-organismos fermentadores que vão
auxiliar na produção do leite fermentado, denominado Activia. Então, quando você olha os micro-organismos presentes nos alimentos probióticos, você tem sempre que tentar identificar essa linhagem que tem características probióticas, que permitem que o alimento seja denominado de probiótico. Bom, só voltando. Os probióticos endógenos pertencem ao gênero Lactobacillus e Bifidobacterium. Já vimos na aula de microbiota que os lactobacilos são muito importantes nos lactentes e Bifidobacterium e Lactobacillus são muito importantes no indivíduo depois da infância, na fase adulta ou mesmo na velhice. Então, quando você desenvolve um probiótico, em geral, você tenta copiar os probióticos endógenos. Então, a maioria dos probióticos que você encontra hoje em dia pertencem a esses gêneros, Lactobacillus e Bifidobacterium. No passado, existiam alguns probióticos que não tinham uma relação direta com os probióticos endógenos do hospedeiro. Então, por exemplo, existe a citação da Escherichia coli, do Enterococcus faecalis, do Enterococcus faecium SF68 e do Bacteroides, como gêneros e espécies utilizados em probióticos. Essas bactérias aqui têm relação com a microbiota, mas não têm relação com a microbiota probiótica endógena. Então, esses produtos aí, que utilizavam essas bactérias, tiveram uma vida curta, né? Não foram muito adiante. Outros produtos que se denominavam probióticos tinham linhagens de bactérias, ou melhor, tinham gêneros e espécies bacterianas, não linhagens, tinham gêneros e espécies bacterianas relacionadas com a fermentação do produto. Então, lactococcus, streptococcus thermophilus, leuconostoc, pediococcus, bacillus subtilis, eram bactérias que eram utilizadas na fermentação do alimento e as pessoas tentavam correlacionar esses micro-organismos como sendo micro-organismos probióticos. Só que é muito difícil, porque quando você desenvolve um probiótico, em geral você desenvolve um probiótico que seja muito parecido com o probiótico endógeno, e o que não acontecia aí com esses gêneros e essas espécies bacterianas. Agora, isso não é uma regra. Por exemplo, um probiótico muito conhecido, ele não tem nada a ver nem com a microbiota probiótica, nem com a microbiota do trato digestório. Então, esse produto aqui, o Floratil, ele é muito conhecido por ser, por ter na sua composição um micro-organismo probiótico, e esse micro-organismo, ele é uma levedura do gênero Saccharomyces, é o Saccharomyces boulardii. Então, você vê que esse probiótico, apesar de ser clássico, ele é continuamente utilizado há décadas, ele não tem nada a ver com a nossa microbiota probiótica, nem com a microbiota do trato digestório. E ele tem claros efeitos probióticos descritos. Então, a regra é que o probiótico tem que ser semelhante ao probiótico endógeno nem sempre é observada. Alguns micro-organismos que não têm qualquer relação com probióticos endógenos ou com microbiota do trato digestório do hospedeiro podem ter aí efeitos probióticos. É uma curiosidade, mas é uma curiosidade importante, porque esse produto aqui ele é muito utilizado.
Bom, vamos tentar entender como é que é o desenvolvimento de um probiótico. Se você estudar os produtos fermentados, se você estudar leite fermentado, se você estudar laticínios, você vai ver que nesses produtos existe uma grande quantidade de bactérias, particularmente do gênero Lactobacillus e do gênero Streptococcus. Qual a finalidade dessas bactérias nesses produtos? Fermentação. São bactérias do ácido lático, são bactérias que vão fazer fermentação lática nesses produtos. Eu posso considerar essas bactérias fermentadoras desses produtos como sendo probióticos? A resposta técnica é não. Ou seja, tecnicamente, para uma bactéria dessas ser considerada probiótica, ela tem que atender alguns requisitos que estão bem definidos na legislação do país. Ou seja, a Anvisa, ela produziu um guia que orienta, né? É um guia para instrução dos processos de petição de avaliação de probióticos em alimentos. Então, esse guia é relativamente recente, né? Eu acho que está na versão 1, que foi produzido em 2019, e a Anvisa veio com esse guia normalizar esse assunto. Então, você pode ter lactobacilos, você pode ter streptococcus, você pode ter várias bactérias fermentadoras no alimento, mas você não pode considerá-las probióticas. Para você considerar essas bactérias como probióticas, elas têm que atender aos requisitos estipulados pela Anvisa para sua rotulação como probióticos. Esse guia já foi disponibilizado para vocês lá no mural e ele é muito interessante. É um trabalho muito bem detalhado e que, logicamente, coloca um muro de separação bem definido, entre bactérias que são utilizadas na fermentação de leite e laticínios e bactérias que são probióticas. A primeira coisa, o primeiro item que eu vou destacar desse guia é a comprovação de identidade do micro-organismo que você quer chamar de probiótico. Em geral, esse micro-organismo ele tem que ter uma linhagem bem definida. Então, comumente você encontra a designação de linhagem depois do nome da espécie bacteriana. E essas denominações de linhagem, elas são importantes por quê? Porque elas trazem uma série de detalhes sobre essas bactérias que são exigidas pela Anvisa. Por exemplo, o Lactobacillus rhamnosus GG, ele foi descrito por esses dois autores em 1983. Foi definida a sua origem como sendo da microbiota intestinal de humanos. E essa bactéria, ela foi caracterizada, foi definida como uma linhagem diferenciada dessa espécie bacteriana e ela foi depositada numa coleção de culturas. Ela foi depositada na coleção de culturas tipo americana, sob o número 53103. Então, a gente considera essa bactéria, essa linhagem bacteriana, como sendo única. E ela tem características muito definidas, ela tem características muito estudadas, ou seja, quando você consulta a coleção de culturas e procura pela
pelo Lactobacillus rhamnosus, a TCC 53103, você vai descobrir uma série de características que são próprias dessa linhagem. São características inconfundíveis, são características que permitem caracterizar essa linhagem como uma linhagem diferenciada de Lactobacillus rhamnosus. Então, isso é extremamente importante e exigido pela Anvisa. Tem que ser uma bactéria, preferencialmente, né? Porque nós vamos tratar muito dos probióticos exógenos, que são semelhantes aos probióticos endógenos, ou seja, espécies do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium. Então, é um Lactobacillus da espécie Rhamnosus e a Anvisa tem que ter disponibilizado pelo desenvolvedor, que é uma bactéria que tem uma origem caracterizada, que foi estudada como probiótica, ou seja, teve as características probióticas estabelecidas, e que você consegue localizar essa bactéria em uma coleção de culturas tipo. Então, isso são exigências feitas para que a espécie bacteriana seja considerada uma linhagem probiótica. Uma outra característica exigida pela Anvisa é a comprovação da segurança desses produtos probióticos. Ou seja, você tem que provar que essa bactéria, dessa linhagem que você escolheu como probiótica, ela é segura para o uso pretendido. Ou seja, muitas vezes esses produtos probióticos, eles são utilizados no curso de doenças. E isso cria um hospedeiro diferenciado. Então, por exemplo, aquele probiótico que nós falamos, Floratil, ele é muito utilizado em pacientes que têm diarreia. E um paciente que tem diarreia não é considerado um indivíduo sadio, é um indivíduo que está apresentando uma doença que é a diarreia. Consequentemente, você tem que garantir que aquela bactéria, aquela levedura probiótica seja segura para uso em um indivíduo que está apresentando diarreia. Então, a Anvisa exige que você caracterize o micro-organismo como um micro-organismo saprófita e, para isso, existe no Ministério da Saúde uma classificação de risco de bactérias e os micro-organismos probióticos, eles pertencem à classe de risco 1, ou seja, eles são seguros para o indivíduo e são seguros para a coletividade. Ou seja, você pode consumir um produto probiótico porque aquele micro-organismo probiótico, ele é saprófita, ele não vai causar doença em você e quando esse micro-organismo for liberado nas fezes e for para o ambiente, ele não vai causar problemas a outros indivíduos. Ou seja, se ele contaminar a água, se contaminar alimentos, se contaminar o ambiente, ele não vai causar doença na coletividade. Então, a comprovação de segurança é extremamente importante. É um requisito aí desse guia da Anvisa. Em geral, você tem que estudar para indivíduos sadios e se você recomendar o uso do produto para uma população específica, ou seja, indivíduos que apresentem diarreia, você tem que estudar especificamente esse micro-organismo probiótico nesse tipo de indivíduo, nessa população diferenciada. Uma outra exigência desse guia é a
comprovação de benefício. E isso no passado foi uma grande briga entre produtores de alimentos e a Anvisa, e essa briga deu origem a essa campanha publicitária da Danone, que é considerada um marco na história dos probióticos. Por quê? A campanha de marketing do produto fazia justamente uma referência à sua propriedade funcional. Ou seja, o que a Danone colocou nessa propaganda? Se você consumir Activia regularmente, ou seja, se você consumir esse alimento que contém micro-organismos probióticos regularmente, o seu intestino vai funcionar melhor. Se isso não acontecer, a gente devolve o dinheiro para você, o dinheiro da compra desses produtos. Então, se você observar, nessa campanha publicitária, a Danone colocou a propriedade funcional do produto. Qual é a propriedade funcional desse produto? Fazer o seu intestino funcionar. Ou seja, foi observado nessa época do lançamento do produto que grande parte da população tinha constipação intestinal. E isso trazia uma série de problemas aos indivíduos. Foi pensado, então, na utilização desse produto que contém probióticos para resolver o problema da constipação. Ou seja, você não precisava um estudo laboratorial, você não precisava um estudo científico muito elaborado para comprovar essa alegação de propriedade funcional. Basta você pegar um indivíduo constipado, fazer que ele consuma Activia regularmente e ver se esse produto regulariza ou não a sua função intestinal. Então, essa campanha publicitária aqui do Activia foi sensacional, do ponto de vista de atingir ao público e mostrar à Anvisa a alegação da propriedade funcional do produto. Escolheram uma propriedade funcional bem simples, que é resolver o problema da constipação, fazer a regularização do intestino do indivíduo, através do consumo regular desse produto. Então, esses produtos probióticos têm que ter uma alegação de propriedade funcional bastante clara. Pode ser de caráter geral, que nem essa que a gente acabou de ver. Ou seja, se você consumir o Activia regularmente, você vai ter saúde no seu trato digestório. Ou seja, ele vai passar a funcionar melhor. Você não vai ter constipação. E a Anvisa prevê também alegações de caráter muito específico. Por exemplo, existem alguns probióticos que contribuem para a digestão da lactose. Ou seja, se o indivíduo tem intolerância à lactose e ele consome um probiótico que tem essa alegação de caráter específico, você vai minimizar essa intolerância à lactose apresentada pelo indivíduo. Então, a Anvisa, ela estipula que você faça alegações de caráter geral ou alegações de caráter muito específico, como estão exemplificados aqui nesse slide. Bom, as alegações de caráter específico, elas geralmente são determinadas no laboratório. Elas são determinadas em experimentos muito bem controlados e que têm um objetivo muito específico. Lógico que a gente não tem condição de apresentar todos esses estudos aqui. Vou apresentar alguns estudos ao longo dessa aula que são fáceis de serem entendidos e que você vê
imediatamente a comprovação de efeito do probiótico. Então, você tem aqui um esquema do epitélio intestinal, com as suas microvilosidades, e aqui você tem uma microeletronografia que mostra duas células juntas no epitélio intestinal, e estão destacadas essas zônulas de adesão, ou zônulas de inclusão, que também são chamadas de junções intercelulares. Então, essas junções intercelulares, elas mantêm as células adjacentes juntas, ou seja, as bactérias da luz intestinal, elas não conseguem passar por entre essas células. Com isso, quando você tem um epitélio íntegro, esse epitélio mantém as bactérias da luz intestinal na luz intestinal, impedindo que elas passem para a submucosa. Como é que você estuda essas junções intercelulares? Bom, primeiro você tem que olhar esse epitélio de cima. Então, aqui nós temos uma visão lateral. Tenta imaginar uma visão por cima desse epitélio. Junto com essa visão superior do epitélio, utilize um anticorpo contra essas proteínas das junções intercelulares. Utilize um anticorpo fluorescente, ou seja, um anticorpo que está marcado com uma substância que, quando excitada com radiação ultravioleta, emite luz. Então, quando você observa ao microscópio de fluorescência esse epitélio, o que você vai ver? Você vai ver as áreas onde os anticorpos se ligaram às proteínas das junções intercelulares brilhando. E como você está utilizando radiação ultravioleta e ela é invisível, desculpa, eu me expressei errado. Você não vai ter iluminação do epitélio que você está vendo, você só vai ver brilhar, você só vai ter luz sendo emitida pelas junções intercelulares. Então, você vê aqui que cada célula está bem individualizada e essas células estão intimamente unidas por essas junções intercelulares. Então, você acabou de observar como é que um epitélio íntegro apresenta essas proteínas. Essas proteínas promovem, né, a junção intercelular, que você consegue observar claramente aqui nessa imagem obtida ao microscópio de fluorescência. Vamos fazer um experimento, então, pegando esse epitélio e colocando uma bactéria enteropatogênica, a Salmonella dubli. A Salmonella é uma bactéria que ela consegue vencer o epitélio, ela consegue passar pelo epitélio, ela consegue fazer um mecanismo que se chama invasão transepitelial. Ou seja, ela consegue transpor o epitélio, mesmo íntegro. E para facilitar essa transposição, ela destrói essas proteínas de junção intercelular. Não é ela destrói, né? A consequência da infecção pela Salmonella dubli leva a perda dessas proteínas que fazem as junções intercelulares. E aí, quando você observa esse epitélio, você vê falhas na união entre essas células. Consequentemente, as bactérias da luz intestinal conseguem passar entre essas células e chegar na submucosa. Então, isso é muito ruim para o hospedeiro, correto? Esse processo de infecção pela Salmonella dubli, o que esse processo faz? Faz com que essas proteínas das junções intercelulares sejam perdidas,
E, com isso, as bactérias da luz intestinal conseguem vencer essa barreira física, que seria o epitélio intestinal. Se você promover uma infecção pela Salmonella Dublin junto com a administração de bactérias tipicamente probióticas, nesse caso aqui, o autor utilizou Bifidobacterium, Lactobacillus, que são típicos probióticos, e também os Streptococcus, que seria um probiótico, mas que não teria muita representação com os probióticos endógenos. O que ele observa? O que o autor desse estudo observou? Ele observou que esses probióticos administrados, junto com a salmonela, protegiam essas proteínas responsáveis pelas junções intercelulares. Então, isso dificultava o processo infeccioso pela Salmonella Dublin. Ou seja, esses probióticos, mantendo as junções intercelulares, eles, os probióticos, dificultavam a invasão pela Salmonella Dublin. Ou seja, se isso acontece na presença da Salmonella Dublin, isso também acontece na ausência da Salmonella Dublin, ou seja, quando você ingere um micro-organismo probiótico, ele vai estimular a formação dessas proteínas de junção intercelular. E, com isso, você vai ter uma redução na translocação bacteriana, ou seja, na passagem de bactérias da luz intestinal para a submucosa. Então, quando você faz uso de um probiótico, o que a gente observa no epitélio? É observado o estímulo à formação dessas proteínas que fazem as junções intercelulares. E isso aí dificulta a translocação de bactérias da luz intestinal para a submucosa. Você reduz consideravelmente essa translocação. Como você lembra lá dos PAMPs, se uma bactéria passar da luz intestinal para a submucosa, ela vai determinar um processo inflamatório. E você vai sentir as consequências desse processo inflamatório da submucosa intestinal. Então, os probióticos, ao diminuírem a translocação bacteriana pelo epitélio da mucosa intestinal, eles vão reduzir esses processos inflamatórios decorrentes aí da translocação bacteriana. Então, essa é uma forma de você comprovar um efeito do probiótico. Ou seja, esse experimento mostra claramente que os probióticos eles são capazes de reduzir a translocação bacteriana. E isso é benéfico para a saúde do hospedeiro. Bom, uma informação que eu dei logo no início da aula e que é previsto na nossa legislação é que os probióticos e prebióticos eles não podem vir acompanhados de uma alegação do tipo prevenção, tratamento ou cura de doenças. Você pode utilizar o termo-chave promoção da saúde, mas você não pode relacionar os probióticos à prevenção, ao tratamento ou à cura de doenças. Então, isso é extremamente importante porque isso normaliza, né? Essa norma prevista aí na guia, junto com a legislação, normaliza como é que esses produtos probióticos podem fazer marketing para o consumidor. Eles podem fazer o marketing que quiser, desde que não relacionem esses produtos probióticos com prevenção, tratamento e cura de
doenças. Vamos olhar aí a bula daquele produto Floratil, que eu já citei anteriormente. Quais são as informações importantes da bula em relação a conhecimentos que nós já estudamos? Primeiro, você descreve o probiótico, a espécie do probiótico, é uma levedura, é o Saccharomyces boulardii 17, ou seja, você sabe que é a linhagem 17 desse Saccharomyces boulardii. E quando é que ele é utilizado? Quando é que você utiliza esse produto? Você pode utilizar como auxiliar no tratamento de diarreias de diferentes causas e restauração da flora intestinal. Você observa que nessa bula você tem aí um desviozinho da finalidade do produto. Você não poderia dizer que esse produto ele deve ser utilizado para o tratamento de diarreia. E aí o fabricante usou essa palavra aqui, auxiliar. Então, auxilia no tratamento de diarreias e na restauração da flora intestinal. Então, você vê que o fabricante do produto foi bem prudente na hora de escolher os termos, né, que definem aí o produto na sua bula. Um equívoco que você pode apontar aí é o uso do termo flora, que é um termo que foi muito utilizado no passado e que hoje em dia não deve ser mais utilizado. O melhor seria utilizar o termo microbiota. Vamos ver um outro produto. Esse produto aqui, ele é composto por 4 micro-organismos probióticos, né? Uma linhagem de Lactobacillus acidófilos, uma linhagem de Lactobacillus ramosus, uma linhagem de Lactobacillus paracasei e uma linhagem de Bifidobacterium lactis. Todos eles depositados em coleções de cultura. Então, você vê que esse é um produto mais atual, se aproxima mais dos requisitos daquela guia da Anvisa. Se você observar a bula dele, quando é que você deve utilizar esse produto? Quando existe um desequilíbrio na flora intestinal. Melhor seria um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, quando você usa esse produto, você resolve o desequilíbrio da sua microbiota intestinal e isso é favorável à sua saúde. Então, esse produto está em sintonia aí com aquela guia da Anvisa. Um outro detalhe da bula. Quando é que você deve utilizar esse medicamento? Já está errado, né? Isso não pode ser caracterizado como um medicamento. Então, quando é que você deve utilizar esse produto? Esse produto é utilizado na restauração da microbiota intestinal durante e após o uso de antibióticos. Aí estaria perfeito. Quando é que você deve utilizar esse produto? Quando você tem um desequilíbrio da microbiota intestinal causada pelo uso de antibióticos de largo espectro, antibióticos que vão reduzir consideravelmente a sua microbiota intestinal. Então, você utiliza esse produto aí para recompor, para restaurar a sua microbiota intestinal. Então, esses exemplos aí estão sendo dados para você ver como é que é importante você estar em sintonia com a regulamentação da Anvisa. O sucesso do uso dos probióticos na recomposição da microbiota intestinal, principalmente durante ou após o uso de antibióticos de largo espectro, levou à pesquisa de outros sítios anatômicos onde os probióticos poderiam ser úteis. Então, aqui eu estou apresentando um produto que é um probiótico vaginal. E qual é a alegação de propriedade funcional desse produto? Restaurar o equilíbrio do pH fisiológico desse sítio anatômico, a vagina. Isso é coerente? Sim, isso é extremamente coerente. Nós vimos que as mulheres que têm um ciclo menstrual instalado,
elas têm um pH vaginal ácido, que é determinado pela fermentação dos lactobacilos da microbiota desse sítio anatômico. Então, essa alegação de propriedade funcional, ela está coerente com o funcionamento da microbiota desse sítio anatômico, da vagina. Se você prestar atenção nas indicações da bula do produto, você vê que o fabricante teve o cuidado de não relacionar esse produto com, ou pelo menos não relacionar diretamente esse produto com tratamento e prevenção. Ele bota que é um complemento ao tratamento e prevenção da vaginose bacteriana. Então, ele não está dizendo que esse produto é para tratamento ou prevenção de doenças bacterianas da vagina. Ele está dizendo que esse produto é um complemento ao tratamento e prevenção de doenças bacterianas que podem acontecer na vagina. Então, você vê que o fabricante desse produto ele está tentando, na sua bula, atender à normatização da Anvisa. Em relação às substâncias que compõem aí esse produto, ele cita 2 linhagens comerciais de espécies de lactobacilos, ou seja, TM é marca comercial e EB01 e PB01 são as linhagens dessas espécies de lactobacilos. Então, certamente, quem comercializa essas amostras, essas linhagens de lactobacilos, já fez estudos comprovando que essas linhagens são probióticas. Então, você, olhando os aspectos gerais do produto, você vê que o fabricante do produto tende a atender às normas de probióticos estabelecidas pela Anvisa. E por que eu estou ressaltando isso? Porque existem muitos produtos no mercado onde você não vê esse cuidado. Então, por exemplo, você tem aí um outro probiótico vaginal. Só é citado na composição desse produto Lactobacillus acidófilos. Ou seja, você não sabe se essa espécie bacteriana que é utilizada é uma linhagem apropriada para esse tipo de produto, porque não existe qualquer descrição de linhagem da bactéria que supostamente seria o ativo probiótico desse produto. Muitas vezes você não encontra uma correlação entre microbiota e probióticos. Um probiótico pode ser muito bom para a vagina, pode ser muito bom para o trato digestório, mas não necessariamente esses probióticos seriam bons, por exemplo, para a pele. Então, você vê probióticos para a pele. Qual a composição? São citadas 3 espécies de bactérias que não têm uma relação direta com os micro-organismos prevalentes na microbiota da pele. Então, eu não sei se essas bactérias aí que estão sendo citadas, elas vão ter uma ação probiótica na pele. Qual é a alegação de propriedade funcional? O que justifica a escolha dessas bactérias aí, dessas espécies bacterianas? Então, você tem que fazer essa análise quando você se defronta com esse tipo de produto. E um outro detalhe importante é você respeitar o que está previsto na legislação vigente, ou seja, quando você olha o produto, você tem que ver se o fabricante respeita a legislação vigente. Você observa aqui no rótulo desses produtos que existe uma alegação de propriedade funcional de tratamento. Probióticos para acne, probióticos para tratar a acne. Probióticos para tratar o emagrecimento, desculpe, não é isso. Probióticos para ajudar no emagrecimento, né? Seria para tratar a obesidade ou o sobrepeso. Então, o consumidor, quando olha esse tipo de rótulo, ele é induzido ao erro, como eu fui aqui agora há pouco.
Então, esse tipo de rótulo deve ser já rejeitado por você, nutricionista. Por quê? Porque o fabricante do produto não está atendendo às normas da Anvisa. Isso aí é bastante prejudicial na escolha desses produtos. Bom, a alegação de benefício que vai levar à promoção da saúde, em geral, é fácil de ser feita para probióticos que atuam no trato digestório. Então, você encontra várias alegações de benefício. Aumenta a velocidade do trânsito intestinal, aumenta a absorção de cálcio, aumenta a digestão da lactose. Então, essas alegações de benefício são comuns aí em probióticos que atuam no trato digestório. Uma outra alegação de benefício, que é mais complexa, é da modulação do sistema imune. Ou seja, em laboratório você pode fazer experimentos que comprovem a modulação do sistema imune pelo probiótico. Esse tema ele vai ser abordado mais no final da aula, então eu vou deixar nesse momento como só modulação do sistema imune. E a explicação do que é isso a gente vai ver no final da aula. Uma outra alegação de benefício é interferência na adesão ou invasão de enteropatógenos. Ou seja, os enteropatógenos, eles são ingeridos junto com água e alimentos. E o primeiro evento para que ocorra a colonização que vai levar à doença é a aderência específica. O enteropatógeno encontra um receptor nos enterócitos e se liga a esse receptor, fazendo a colonização do trato digestório. Começa a se multiplicar e vai levar à doença. Bom, se as bactérias probióticas ocupam esses receptores, os enteropatógenos não conseguem fazer essa aderência específica e, consequentemente, não colonizam o trato digestório e, consequentemente, não causam doença. Então, esse tipo aí de avaliação é feita em laboratório, existem diferentes experimentos para você ver essa interferência aí na adesão e ou invasão de enteropatógenos. Em relação à invasão de enteropatógenos, nós mostramos anteriormente aquele experimento com as proteínas das junções intercelulares. É um bom exemplo de interferência na invasão de enteropatógenos pelos probióticos. O assunto que tem despertado mais interesse em relação aos probióticos é a alegação de interferência com os enteropatógenos, que poderia ser melhor descrita como uma interferência de antagonismo aos enteropatógenos. Nós já estudamos antagonismo bacteriano e nós vimos que quem faz o antagonismo bacteriano são geralmente bacteriocinas. Essas bacteriocinas, elas são agentes antimicrobianos, substâncias com ação antimicrobiana que agem dentro de uma determinada espécie. Então, nós já falamos que a Escherichia coli produz colicinas, e essas colicinas vão agir sobre outras amostras de Escherichia coli. Então, é uma ação intraespécie. A grande vantagem dos probióticos é que a produção de bacteriocinas é bem diferente do que, teoricamente, a gente esperaria. Essas bactérias probióticas, elas são capazes de produzir bacteriocinas de amplo espectro, ou seja, bacteriocinas que agem sobre diferentes espécies bacterianas. Isso aí se tornou extremamente útil na tecnologia de produção de alimentos, ou seja, você pode utilizar um probiótico para
fazer a fermentação, que é necessária à produção do alimento. E, durante esse processo de fermentação, essa bactéria probiótica vai produzir bacteriocinas. E por que essas bacteriocinas são importantes? Porque elas vão atuar, por exemplo, em micro-organismos que seriam deteriorantes desse alimento. Então, durante o processo de fermentação, a bactéria probiótica, além de fazer a fermentação, produz bacteriocinas. E essas bacteriocinas vão atuar sobre deteriorantes, auxiliando na conservação do alimento, ou seja, indiretamente auxiliando em aumentar o tempo de prateleira desse alimento. Então, essa tecnologia é extremamente importante. Evita você utilizar, por exemplo, conservadores químicos, que hoje em dia são rejeitados pelos consumidores mais exigentes. Então, em vez de você adicionar um conservador químico, você faz com que o probiótico fermentador, além de fermentar o alimento, produza bacteriocinas, que vão proteger esse alimento da ação de micro-organismos deteriorantes. Agora, as bacteriocinas mais importantes são as bacteriocinas que atuam em patógenos que podem ser veiculados por aquele alimento fermentado. Então, existem inúmeros patógenos que podem ser veiculados por água e alimentos. E, muitas vezes, fazer o controle desses patógenos é bastante difícil. Em geral, você vai ter que utilizar conservadores químicos. Se você não quiser utilizar conservadores químicos, basta você determinar qual patógeno que é passível de ser veiculado por aquele alimento e, no processo de fermentação do alimento por probióticos, você escolher um probiótico que produz uma bacteriocina que atua especificamente naquele patógeno problema do seu alimento. Então, se você observar, os produtos probióticos, eles mudaram a tecnologia de produção de alimentos fermentados. Por quê? Hoje em dia, os probióticos eles teriam duas funções na fermentação dos alimentos: fermentar o alimento e produzir bacteriocinas de amplo espectro. Como é que você estuda essa produção de bacteriocinas de amplo espectro em laboratório? Uma forma extremamente simples. Você pega um meio de cultura, que aqui está numa placa de Petri, e semeia a sua bactéria problema de modo a ela crescer uniformemente sobre o meio de cultura. Então, ela vai crescer como um manto sobre o meio de cultura. A gente chama esse crescimento de manto indicador. É o crescimento da bactéria que você está colocando para ver se o probiótico produz ou não bacteriocinas contra ela. Nesse caso aqui, a bactéria do manto indicador é a Listeria monocytogenes. A Listeria monocytogenes é um patógeno, é uma bactéria que frequentemente causa DTAs e que é de difícil controle em alimentos fermentados, principalmente que ficam por um tempo prolongado sob refrigeração. Então, a Listeria monocytogenes é uma bactéria psicrotrófica. Se você mantiver o alimento por um longo período de tempo sob refrigeração, você está induzindo o seu crescimento, porque ela é psicrotrófica. Então, ela vai crescer bem à temperatura de refrigeração. Então, ela é um grande problema. Ela causa doenças, ela é veiculada por uma série de alimentos e a conservação auxilia, a conservação sob refrigeração, auxilia no desenvolvimento dessa bactéria no alimento. Então, essa bactéria é uma bactéria problema e por isso que ela está sendo utilizada aqui no manto indicador. Foram feitos 4 spots, ou seja, uma semeadura que faz com que cresça essa macrocolônia aqui, de bifidobactérias.
ou seja, aquela bactéria probiótica que você vai utilizar na fermentação do alimento. O que eu quero saber? Se essa bifidobactéria produz uma bacteriocina que atua sobre a Listeria monocytogenes. Então, você vê aí, tem 4 linhagens diferentes de bifidobactérias e todas elas têm ação sobre a Listeria monocytogenes. Como é que você pode afirmar isso? Por esse halo de inibição do crescimento da Listeria monocytogenes ao redor do spot, da macrocolônia da bifidobactéria. Então, você, olhando esse experimento, você já deduz que essas linhagens de bifidobactérias são capazes de produzir bacteriocinas que atuam sobre a Listeria monocytogenes. Então, essas linhagens de bifidobactérias, se forem utilizadas na fermentação de um alimento no qual a Listeria monocytogenes seja um problema, serão bactérias muito bem escolhidas. Por quê? Porque durante a fermentação elas vão produzir bacteriocinas que vão atuar sobre a bactéria problema do seu alimento, que é a Listeria monocytogenes. Então, esse tipo aí de experimento é relativamente simples de ser feito no laboratório. Basta você conhecer quais as bactérias problema, ter amostras, linhagens aí das bactérias probióticas que podem ser utilizadas na fermentação daquele alimento e pesquisar se existe ou não a produção de bacteriocinas que vão atuar sobre a bactéria problema.